Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus, os versículos 27 a 29. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 29. Nós estamos caminhando no conhecimento da dignidade da nossa salvação. Não nos tornamos dignos para ser salvos, nos tornamos dignos porque fomos salvos. A palavra de Deus fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Amém. Deus querido, a palavra foi lida aos nossos corações. A nossa súplica é que o Senhor fale conosco, ilumine o nosso espírito, para que possamos compreender a tua mensagem, a tua verdade, nos tornarmos filhos melhores. Fala conosco, ó Deus, ainda dessa vez nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existe uma discussão na igreja, eu não quero entrar no mérito dessa discussão agora, sobre se o homem é dicotomista ou é tricotomista. São palavras difíceis, né? Porque alguns defendem na igreja que o homem é feito de duas partes. Uma parte imaterial, que eles chamam de alma ou de espírito, e uma parte material, que é o corpo. Outros defendem que o homem é feito de três partes. Duas partes imateriais, o corpo e a alma, e uma parte material, né, que é o corpo. Nós não vamos entrar na defesa de uma ou outra discussão, apenas para efeito de nós entendermos nossa prédica, hoje a palavra de hoje. Pessoalmente, o pastor defende a tricotomia. Penso que o homem é feito de três partes: corpo, alma e espírito. E a nossa defesa disso é muito simples, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é triuno. Então defendo que nós também somos triunos. Paulo, quando escreve as suas cartas, em muitas ocasiões, ele nos dá a entender esta situação de que nós somos corpo e alma e espírito. Muitas vezes ele dá a entender isso. Nesse texto, ele também dá a entender isso. E ele vai nos dizer que nós temos que viver de maneira digna do Evangelho. E ele vai defender que você, para viver de maneira digna, você tem que viver por completo. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito precisam estar neste mesmo caminho, nesta mesma empreitada de viver o Evangelho. Se você estiver envolvido por completo, por inteiro, no total, então você vai estar de maneira digna, vivendo esse Evangelho. Então eu quero conversar com vocês, meditar com vocês nesta noite sobre esta afirmação: eu vou viver de maneira digna do Evangelho. Repita comigo: eu vou viver de maneira digna do Evangelho. Nós não precisamos ser dignos do Evangelho para sermos salvos. Salvação não tem a ver com dignidade. Já dissemos isso. A salvação é dada por graça e por misericórdia. Pecadores que somos, ainda chafurdados no pecado, Jesus Cristo vai lá com a sua mão poderosa, Deus com seu amor supremo, nos resgata, nos lava com seu Espírito Santo e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Não tem nada a ver com dignidade, não tem nada a ver com merecimento, é graça pura e simples. Porém, uma vez que somos salvos, não podemos viver da mesma maneira que vivíamos antes. Precisamos nos tornar dignos desta salvação que nós já recebemos. Não podemos continuar do mesmo jeito, não podemos ser os mesmos pecadores, não podemos cometer as mesmas falhas, não podemos viver da mesma maneira. E é isso que Paulo vai defender nesse texto, quando fala: a nossa vida tem que ser digna desse Evangelho, tem que mudar alguma coisa. E para falar dessa dignidade, ele fala do homem por inteiro. Ele fala do corpo, ele fala da alma e ele fala do seu espírito. Vejam, por exemplo, quando lemos logo no versículo 27, ele fala assim:
Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Quando Paulo diz isso, podemos dizer que é a doutrina que Calvino defende quando fala do domínio do Espírito sobre o Espírito, ou seja, o domínio do Espírito de Deus sobre o Espírito do homem. Então, se o Espírito de Deus domina o meu Espírito, e se o Espírito de Deus também domina o seu Espírito, se o Espírito de Deus domina o Espírito de cada um dos membros da igreja, então nós podemos viver em um só Espírito, porque é o Espírito de Deus que, dominando sobre os nossos, vai determinar aquilo que nós somos. Quando se fala de Espírito, muitas vezes a Bíblia dá a entender que ele está falando da nossa parte volitiva, da capacidade de tomar decisões, de reconhecer entre o certo e o errado. Quando Deus fez o homem como todos os animais, seres viventes, almas viventes, mas soprou no homem o seu Espírito, e esse Espírito de Deus no homem dá a capacidade do homem discernir entre o bem e o mal. Então o Espírito fala da capacidade volitiva. O homem então precisa estar em dignidade no seu completo, começando pelo seu Espírito, pela sua capacidade de raciocínio, de escolha. Isso significa que nós precisamos andar concordemente. Ele escreve uma carta, ele roga a Sintique e a Evódia que andem concordemente no Senhor. A igreja precisa andar concordemente. O profeta Amós já pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É impossível andar juntos se não há acordo. E o que Paulo está dizendo é isso: nós temos que ter a nossa mente, a nossa inteligência direcionada a andarmos concordemente no Senhor, a caminharmos juntos numa mesma direção, sem que um puxe a corda para um lado, o outro puxe a corda para o outro, sem que um queira uma coisa, o outro queira outra. Isso é uma questão de inteligência, de raciocínio. A nossa capacidade volitiva é uma decisão que nós tomamos, é a parte do ser humano no que toca à sua capacidade de tomar essas decisões. Vou andar concordemente, eu vou procurar concordar com os meus irmãos, vou procurar não apenas fazer uma oposição, mas chegar a um acordo para que possamos caminhar juntos. Quando ele fala de andar num só Espírito, o Espírito de Deus dominando sobre o Espírito do homem, ele está falando de auxiliarmos uns aos outros. Ele vai dizer que nós não podemos ver os nossos próprios interesses. Ele fala isso nas suas cartas, que ninguém busca o seu próprio interesse, pelo contrário, devemos buscar os interesses uns dos outros, olhar aquilo que os irmãos precisam de auxílio e auxiliá-los, não porque amamos ou deixamos de amar, é muito mais do que isso, é uma decisão de lógica, é uma decisão de raciocínio, uma decisão de inteligência, de sabermos que nós somos povo de Deus, devemos servir a Deus com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de tomar decisões e auxiliarmos uns aos outros. Está falando de termos comunhão uns com os outros. Você decide vir à igreja ou decide não vir à igreja, você decide visitar um irmão ou decide não visitar os irmãos. Vivermos em comunhão é uma decisão. Tem gente tomando a decisão de não viver em comunhão, prefere simplesmente não vir à igreja, não quer ver os irmãos, acha até que vai ter muita amizade, ele lá e eu cá, um diferente do outro, um longe do outro. Isso não é viver em comunhão. Nós precisamos tomar a decisão de viver juntos, a decisão de nos vermos com uma certa frequência, de nos vermos toda semana, de cantarmos juntos, de orarmos juntos, de podermos trocar experiências juntos. Isso é andarmos em um só Espírito. Mas ele também diz, Paulo diz nesse primeiro versículo, como uma só alma. Quando ele fala de alma, a alma é a nossa capacidade de sentir, se refere aos nossos sentimentos, é a capacidade de amar ou de odiar, é a capacidade que nós temos de ter piedade ou de ser impiedosos. Então, como igreja do Senhor e servindo a Deus de maneira integral, de maneira digna, a nossa alma, o nosso sentimento, a nossa capacidade de sentir tem que estar a serviço do nosso Senhor também. E nós precisamos amar as mesmas coisas, comungar neste nosso amor principalmente para a igreja como família de Deus,
a igreja como pessoas que somos todos chamados por Deus, somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz que somos chamados pelo nome de Deus. Precisamos amar a nossa família, que é a família de Deus. O amor a esta família é servir a Deus com a sua alma, é amar a Deus como o templo mesmo, como este lugar onde aqui estamos. O salmo que nós lemos diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade. Estar na casa de Deus é bom, isso deve nos trazer alegria, deve nos trazer um regozijo. Há pessoas que simplesmente não gostam de ir à igreja. Não vou não, hoje eu não vou não, outro domingo também não vou não, na outra reunião também não vou não, preferem não vir. Mas quantas vezes lemos na Bíblia que o povo, quando estava exilado, tinha saudades, não era de Jerusalém não, tinha saudades do templo, tinha saudade de estar junto com os irmãos adorando a Deus. E é preciso amar este lugar, é preciso amar estas paredes, não mais do que os irmãos, é claro, as pessoas são mais importantes do que as coisas, mas precisamos amar este lugar, amar a igreja como família de Deus, amar a igreja como o templo onde nós nos reunimos, amar a igreja como um lugar de manifestação da vontade de Deus. É bem verdade que você pode ouvir hoje pela internet muitas mensagens boas, instrutivas, mas elas têm seu limite, tiveram sua hora e seu lugar. Como a palavra de Deus é poderosa e atravessa os tempos, muitas vezes nós conseguimos aprender coisas muito boas, mas há coisas que nós precisamos ouvir é agora, no momento, é já. Problemas que você traz para a igreja e que não pode esperar alguém gravar e botar na internet para você ouvir, e é na igreja que você ouve. É quando a palavra de Deus é aberta e explanada, é ali que nós percebemos Deus falando conosco, às vezes consolando, às vezes exortando, às vezes batendo com vara de espinho para corrigir o mau caminho. Mas seja como for, tem que ser amada a igreja como esse lugar onde Deus manifesta a sua vontade, onde os irmãos concordam com os projetos, onde os irmãos se apoiam, onde os irmãos se instruem, esse lugar onde Deus fala conosco através uns dos outros. Nós precisamos amar este lugar, e isso, queridos, é ter a dignidade da alma a serviço do Senhor. E ele fala ainda lutando juntos pela fé evangélica, e essa expressão que ele usa quando diz lutando juntos pela fé evangélica, ele está falando de luta mesmo, luta física, é uma coisa corporal. Porque hoje nós pensamos que no Brasil a igreja está sendo perseguida. Tivemos aí um movimento esquerdista que tentava, por suas próprias convicções políticas, evitar o trabalho da igreja. Não é porque é coisa demoníaca, não, esqueçam isso. É porque a igreja concorre com o amor que o Estado tem que ter no seu coração. Você ama a igreja, e neste caso eles não querem que você ame nada mais além do que o Estado, só por isso. Então, por mais que a igreja tenha tido esses reveses, ainda assim, queridos, ainda assim, essa luta que nós temos hoje não é nada. Paulo conhecia o que era essa luta, a igreja que estava em Filipos conhecia essa luta, a igreja que estava na Galácia conhecia essa luta. Crentes eram perseguidos, crentes eram mortos mesmo. Paulo quantas vezes foi preso, foi açoitado, quantas vezes teve que fugir em cesto, descendo pelo muro, quantas vezes perseguido. Ele sabe o que é isso, e é disso que ele fala, é uma luta mesmo, é uma luta física. E o que ele está dizendo é isso, nós temos que ter um só discurso. Não adianta um dizer eu sou de Paulo, outro dizer eu sou de Apolo, eu sou devoto disso, eu sou devoto daquilo. Nós somos todos devotos de Jesus. Esse é o nosso discurso, um discurso único, um discurso voltado para o Senhor Jesus. O nosso corpo precisa estar a serviço do Senhor, em cooperação. 1 Coríntios, Paulo diz que nós somos como o corpo de Cristo, e que no corpo o ouvido não pode dizer não sou nariz, o nariz não pode dizer não sou boca, um não pode dizer que não precisa do outro, porque todos os nossos órgãos trabalham em perfeita cooperação, e é assim que o corpo de Cristo trabalha, é assim que nós lutamos em cooperação. Na igreja não existe, ou não deveria existir, eu não conheço aqui, competição. Graças a Deus,
Na nossa igreja não existe competição. Eu não vejo isso aqui. Isso é coisa demoníaca. Nossa igreja não tem competição, né? Porque Paulo está falando de cooperação, todos cooperando. Eu fico imaginando um grupo de louvor só com a bateria. Não sei se vai ficar muito bom, né? Ou quem sabe só com o teclado. Fica muito melhor com tudo junto, com todos cantando, né? Muito melhor assim, em plena cooperação. É disso que Paulo fala quando está falando, lutando pela fé evangélica. E mais do que isso, queridos, no capítulo 2, no versículo 12, desta mesma carta aos Filipenses, ele diz como é que você se integra nisso com o seu corpo, quando ele fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Nós desenvolvemos a nossa dignidade em obediência, queridos. Na igreja não existe essa coisa do sujeito ser rebelde, fazer o que quer. As autoridades constituídas por Deus, porque a Bíblia diz isso, que toda autoridade foi constituída por Deus. As autoridades tomam as decisões, as autoridades nos colocam nos rumos que nós devemos seguir, e não existe esse negócio de alguém rebelde na igreja. Obedecermos aquilo que é projetado, aquilo que é determinado, andarmos de acordo com as ordens recebidas, como um bom exército de Cristo. É isso que Paulo está falando quando ele fala lutando, ele está colocando o seu corpo nessa luta. O que Paulo está nos ensinando é que ninguém é crente só de espírito, ninguém é crente só de alma, ninguém é crente só de corpo. Para você viver na dignidade do Evangelho, você tem que ver a dignidade por completo, o Evangelho por completo, integralmente, corpo, alma e espírito. A tua capacidade de decisão tem que estar a serviço do Senhor. O teu sentimento, a tua capacidade de amar tem que estar a serviço do Senhor. As suas atitudes, o que você faz, os seus atos precisam estar a serviço do Senhor. Isso vai te causar problema? Vai. Tem gente que vai te chamar de bobo, de besta, vai dizer que você está perdendo tempo. Tem gente que vai te perseguir no serviço, na escola. Tem gente que vai te perseguir das mais variadas formas. Paulo sabe o que é isso, ele está sendo perseguido, e é por isso que ele diz assim, e em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Por mais que as pessoas digam, eu não consigo entender como é que você faz isso, eu não consigo entender como é que você vive assim, eu não consigo entender como é que você ama isso, como é que você vive enfiado na igreja, como é que você faz isso. O que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação da parte de Deus. Porque apesar de ser prazeroso tudo isso, isso não é feito sem esforço, isso não é atingido sem algum grau, certo nível de sofrimento. E é por isso que Paulo completa o texto dizendo assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas crerdes nele. Tem gente que quer ser crente somente de crer. Eu sou evangélico porque eu creio, eu sou crente porque eu creio, e só e basta. Mas não, nós não fomos chamados apenas para crer, nós fomos chamados para ter o privilégio de padecer por Jesus. Só que padecer ninguém quer. Servir a Deus de maneira integral, com a sua capacidade de amar, com os seus sentimentos, com a sua capacidade de decisão, com o seu raciocínio, com a sua inteligência, com o seu corpo, onde você vai, as coisas que você faz. Essa integralidade, isso aí tem gente que não quer não. Mas Paulo está dizendo que a dignidade é assim que se alcança. Se você quer ser digno da salvação que você recebeu, é assim que você vive. Você vive devotando a Deus a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de pensar e a sua capacidade de fazer. É em corpo, é em alma, é em espírito, é integralmente. Aquele que não vive de maneira integral o Evangelho, não vive de maneira digna. E a recomendação de Paulo é: vivei de maneira digna do Evangelho a que fostes chamados. Nós suplicamos sempre a Deus que nos dê essa condição de
poder viver assim. É difícil? É difícil. Conseguimos isso num passe de mágica? Não, não conseguimos isso. Depende de muito trabalho, depende de muito esforço, depende de muita perseverança, depende muito da nossa capacidade volitiva, nossa capacidade de tomar decisões, decidir vir à igreja, decidir estar com os irmãos, decidir tomar a Santa Ceia, decidir fazer a coisa certa, amar fazer a coisa certa, amar ver a alegria dos irmãos, amar ver a nossa igreja, amar ver a nossa obra andando, amar ver o conforto que os irmãos estão tendo, amar ver a casa de Deus bonita, mais bonita que a nossa. Tomar atitudes que levem as pessoas a olhar e dizer: ali vai um filho de Deus. Tenho certeza que fulano é filho de Deus, pelo que ele faz, pelo que ele fala, com as vestes que ele usa, os lugares que ele frequenta. O seu corpo diz que ele é servo de Deus. Quem vive assim, vive de maneira digna do Evangelho que nós, no nosso pecado, recebemos gratuitamente do Senhor. Jesus deu uma prova disso quando nos colocou, nos permitiu tomar a Santa Ceia. Nós vamos agora tomar a Santa Ceia do Senhor, pão e vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Convidados que estamos, desafiados que estamos a viver de maneira digna do sacrifício que Jesus fez por nós. Eu quero pedir licença àqueles que nos assistem hoje na sua casa, na filmagem, vai ver isso daqui a algum tempo. Nossa Santa Ceia, nós vamos servir de maneira um pouco mais privativa, não que ela seja privativa para os que estão aqui, né? Mas não vai ser de bom tom que ela seja servida, transmitida ao vivo e a cores pela internet. Então, peço licença a vocês, Deus abençoe, que a palavra viva de Deus seja eficaz na sua vida, transformando a sua maneira de viver o Evangelho. Deus te abençoe grandemente.